Olá a todos e a todas, vamos a mais um vídeo da nossa disciplina de metodologia da pesquisa jurídica e da extensão. E neste vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dos tipos possíveis de pesquisa, mais especificamente os tipos possíveis na nossa área, na área da ciência do direito. O direito, como outras áreas do conhecimento humano, comporta uma série de abordagens, uma série de perspectivas e metodologias diferentes no que diz respeito à pesquisa. Todas essas inúmeras abordagens podem, entretanto, ser reduzidas a três categorias principais que nós veremos neste vídeo, e por isso nós vamos dizer que há três possibilidades para nós de realização de pesquisa na área jurídica. Nós vamos ver neste vídeo a pesquisa bibliográfica, a pesquisa bibliográfico-documental e também a pesquisa chamada bibliográfico-empírica. Reparem, portanto, que todo tipo de pesquisa, seja na nossa área, seja em outras áreas, tem sempre uma base bibliográfica. E é por ser a categoria fundamental que nós vamos começar falando da pesquisa bibliográfica, ou mais propriamente seria melhor chamá-la de pesquisa puramente bibliográfica. Bibliografia é todo tipo de material criado por terceiros, ou seja, criado por alguém que não faz parte da equipe de pesquisadores e que, além de criado por terceiros, já foi também previamente elaborado, já foi previamente organizado, já foi previamente sistematizado. Então, o que caracteriza a bibliografia é ter havido esse tratamento prévio por terceiros. O pesquisador, a equipe de pesquisadores já recebe, já tem contato com esse material previamente sistematizado, previamente elaborado. Por isso, são exemplos de bibliografia, livros publicados por editoras, manuais para estudo de concurso, artigos publicados em revistas acadêmicas, teses de doutorado, dissertações de mestrado, um documentário a que nós tenhamos acesso através do YouTube, um documentário que seja exibido num canal de televisão, informações a respeito do censo levantadas, organizadas pelo IBGE, pesquisas de intenção de voto, de popularidade de políticos, de políticas públicas feitas por institutos como Datafolha, como Vox Populi, exatamente por terem sido elaborados por terceiros, por já terem sido organizados por terceiros, sistematizados, previamente organizados, é que caracteriza todo esse material como sendo material bibliográfico. A pesquisa bibliográfica é, portanto, a forma básica de pesquisa, porque a ciência é uma forma de esforço coletivo, e por isso novos pesquisadores, novas propostas de pesquisa têm que partir sempre daquilo que já foi trabalhado pela comunidade científica daquela área. Então, o ponto de partida é sempre a bibliografia, é sempre esse material que já foi produzido, organizado por terceiros e que chega para aquele que se dispõe a pesquisar como referência dos pontos que ainda precisam ser melhorados. E é exatamente por isso nós veremos na etapa de elaboração do projeto que toda pesquisa parte da identificação de um problema bibliográfico, ou seja, o que outros autores que já trabalharam o tema não trabalharam ainda tão bem. Então, toda pesquisa precisa de uma base bibliográfica até para que nós possamos identificar um objeto de pesquisa. E a pesquisa bibliográfica, por ser a pesquisa fundamental e que compõe as outras modalidades, é normalmente a forma de pesquisa mais indicada para aqueles que têm a primeira experiência de pesquisa e de iniciação científica. Seria a forma mais simples de pesquisa, já que ela não agrega o aspecto documental ou o aspecto empírico. E é por isso que nós vamos dizer que a chamada pesquisa documental é uma pesquisa que vai aprofundar a questão bibliográfica fazendo uso de documentos.
Além da análise de material bibliográfico, também o pesquisador vai investigar material criado por terceiros, mas que ainda não recebeu um tratamento sistemático. Documento é, portanto, qualquer tipo de material, não necessariamente apenas material escrito, criado por um terceiro ou por terceiros que não fazem parte da equipe de pesquisa, mas que não receberam ainda um tratamento sistemático. Daí a diferença para a bibliografia. O material bibliográfico já foi previamente organizado. O material documental não, ele se encontra, por assim dizer, em estado bruto. Ele foi criado, mas não recebeu ainda um tratamento em termos de seleção, de organização, e que vai ser feito, aliás, por aquele que se dedica a trabalhar com esse tipo de fonte. Por isso é exemplo de pesquisa documental a busca de material, por exemplo, no arquivo da Câmara de Vereadores do município. Se o pesquisador vai lá e busca em arquivos antigos, arquivos que ficaram lá esquecidos no depósito, atas antigas, projetos de lei antigos que não foram aprovados, que não foram transformados em lei municipal. Também, se o pesquisador da área do direito resolve fazer uma investigação em contratos firmados em determinada imobiliária relativamente à alocação de bens imóveis, ele vai lá e busca individualmente nos contratos determinado dado, levantamento de presença de alguma cláusula, etc. Também a pesquisa jurisprudencial, a pesquisa em decisões judiciais, é uma pesquisa documental. O pesquisador vai até o fórum, ou hoje na internet, vai até a página do STF, do STJ, do Tribunal de Justiça e busca decisões a respeito de determinado assunto, busca decisões a respeito de determinado tema, de determinado artigo de lei. Também exemplo de pesquisa documental. Podemos imaginar também uma pesquisa epistolar. Imagine que algum pesquisador interessado por algum grande autor do direito brasileiro do passado tem acesso à correspondência que esse autor trocou com algum outro autor brasileiro, com algum aluno, com algum autor estrangeiro e analise essa correspondência. Ele tem acesso a esses documentos, então a pesquisa é considerada de fonte documental. Também dados estatísticos que não foram ainda compilados, dados brutos meramente registrados, por exemplo, algum controle da polícia relativamente a boletins de ocorrência, um registro meramente quantitativo, mas que não recebeu ainda um tratamento reflexivo. Ninguém ali pegou aqueles dados ainda e trabalhou aqueles dados para encontrar tendências, para encontrar padrões. Então, exemplo de pesquisa documental, já que esses dados foram criados por terceiros. O pesquisador vai se dispor exatamente nessa categoria a transformar esses dados em bibliografia. O resultado, depois, no final dessa pesquisa, vai ser que para os novos pesquisadores que tomam o seu artigo, o seu trabalho como referência, aquele material antes bruto, agora já foi transformado em bibliografia e você contribuiu dessa maneira para a ampliação da bibliografia da área. E aqui o detalhe, só para nós reforçarmos, a diferença entre bibliografia e documento, portanto, é ter ou não havido um tratamento preliminar, é ter ou não havido ali a atividade prévia, atividade preliminar de organização, de sistematização, de reflexão, de categorização a respeito daquele material. Então, se a pesquisa jurisprudencial é feita, por exemplo, já a partir de uma coletânea de julgados selecionados previamente, essa pesquisa não é documental, é uma pesquisa bibliográfica. Da mesma forma, se eu já tenho ali uma edição que traz as cartas selecionadas do Eli Lopes Meireles, por exemplo, grande autor de direito administrativo do século XX. Esse material é bibliográfico, porque as cartas já foram selecionadas, já foram inclusive digitadas, já foram publicadas. Possivelmente vai haver uma introdução, uma contextualização de quem fez esse trabalho. Então é uma pesquisa que originalmente é documental, mas que nós, tendo acesso
ao seu resultado já encontramos como bibliografia. Então não é o fato de nós fazermos a pesquisa em julgados, fazermos a pesquisa em dados estatísticos ou qualquer outro tipo de material que caracteriza a pesquisa como sendo documental ou como sendo bibliográfica. O caráter distintivo aí é exatamente essa prévia organização do material. E, finalmente, nós temos a pesquisa empírica, que é aquela modalidade em que o pesquisador vai levantar os próprios dados da pesquisa. Então, reparem que, ao contrário da pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental, em que o material é produzido por terceiros, no modelo empírico de investigação, o pesquisador vai a campo, muitos vão chamar essa pesquisa de campo, ele sai do ambiente acadêmico, sai do ambiente de biblioteca, sai do ambiente virtual e vai coletar, vai levantar dados na própria realidade do mundo, dados que sejam pertinentes para aquilo que ele esteja investigando no direito. Lembrando que essa pesquisa também tem uma base bibliográfica, a partir da identificação de um problema bibliográfico que a pesquisa é desenvolvida, a análise desses dados, o próprio método utilizado para a coleta de dados precisa ser baseada em critérios previamente fixados na bibliografia. É o caso, por exemplo, de uma pesquisa que queira levantar dados a respeito da violência doméstica em determinado município. O pesquisador ou os pesquisadores podem ir até a casa, até a residência das pessoas, fazer entrevista com as mulheres ou fazer essa entrevista por telefone, aí depende da metodologia empregada. Ou no caso de uma investigação sobre questões de direito ambiental, o pesquisador vai a campo, tira fotos do aterro sanitário da cidade e assim ele próprio vai criar o material que será objeto de análise, de sistematização no momento subsequente. Então a pesquisa empírica é aquela que trabalha com dados da própria realidade empíricas e que são captados pelo próprio pesquisador, pela equipe de pesquisadores. No próximo módulo já relativo à extensão, a professora Cristiane, eu tenho certeza, vai falar com mais detalhes a respeito de técnicas quantitativas de pesquisa empírica, porque a extensão necessariamente passa por essa intervenção na realidade, essa intervenção na comunidade. Então, o aspecto empírico é típico, é característico, é indispensável à atividade extensionista. Bem, eu espero que tenha ficado clara a diferença das três modalidades de pesquisa. Eu agradeço a todos, a todas a atenção e nos vemos no próximo vídeo.